Olá, pessoal. Eu sou a Emília Albuquerque, sou juíza arbitral. Estou aqui hoje no programa Café com a Câmara com uma pessoa super especial, uma super convidada, advogada, mediadora, Cristiana Pugliese. Tudo bom, Cristiana? Tudo bem, Emília. Então, Cristiana, para que o pessoal conheça você, os internautas, fala um pouco sobre você, sobre sua carreira, a sua qualificação mesmo, para pessoas conhecerem a Cristiana. Primeiro, eu quero agradecer o convite aqui da Câmara, né? Para mim é um prazer estar vindo até aqui. Agradecer a você, Emília, a Patrícia também, por todo o carinho, né? Que tem para conosco, né? Advogados e mediadores também. Vou falar um pouquinho, então, da minha carreira, né? Eu sou advogada de formação, e sou também mediadora judicial e extrajudicial. Eu atuo no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo e atuo também no Tribunal Federal, aqui da Terceira Região. Atuo também como mediadora extrajudicial, né, onde a gente trabalha em câmara particular. E sou na área do direito, como advogada, a minha especialização em direito de família, né? E até por conta dessa formação mesmo de mediadora, eu procuro trazer uma advocacia extrajudicial, né? Onde eu busco desjudicializar as questões, né? Porque a gente vê que, infelizmente, a mediação, a conciliação, a arbitragem é pouco conhecida, né? Esses métodos alternativos de solução de conflitos são pouco conhecidos. E já a advocacia não. Né? Então, muitos clientes chegam até mim em busca da advogada, né? Em busca da solução do conflito deles, pela única porta, pelo único meio que eles conhecem, que é o meio judicial. Né? E quando vem até a mim, eu apresento esses métodos alternativos de solução de conflito, onde está aí a mediação, a conciliação, a arbitragem, a negociação, que até na parte empresarial é até mais conhecida, né? Para estar fazendo aí essa divulgação, porque, como advogada, eu acredito muito no nosso judiciário, temos pessoas de notório saber jurídicos atuando, mas eu creio que há necessidade, sim, da desjudicialização, né? E cabe a nós estar passando para a população a existência desse sistema multiportas, que a única porta que existe não é só o judiciário. Existem outras portas que eles podem, sim, buscar resolver, né, os conflitos. Exato, e com o mesmo peso, né? Com a mesma até eficácia, né? A diferença só que no meu entender, é que a gente vai tirar um pouco do judiciário, porque o judiciário está muito abarrotado de processos. Os juízes são muito competentes, os servidores, todavia, a quantidade de processo está absurda. Então, uma forma que eu acho que todos os advogados têm que fazer é tentar buscar informação, buscar saídas. E uma dessas saídas seria a mediação e conciliação ou a arbitragem, dependendo de cada caso. Exato. A gente é uma ferramenta maravilhosa, né, para nós advogados, porque qual advogado que não tem esse anseio de resolver a questão do seu cliente de forma célere, né? Com certeza. Mais barata e eficaz. Então, todo mundo acaba saindo ganhando. O cliente, porque vai sair feliz com a sua justiça, né? Tomando posse da sua justiça de uma forma mais rápida. O advogado, que vai ter essa sensação de, poxa, colaborei realmente para essa pessoa, né, chegar ao fim que ela veio buscar em mim, ela veio buscar a solução em mim, eu consegui ajudá-la, né? Perfeito. E para toda uma jurisdição, porque dentro do judiciário terão fatos que de fato teriam que estar ali. E aí, o que acontece? Com isso, a fila do judiciário vai diminuir e muito. Então, as pessoas que realmente tiverem que estar ali
no judiciário, vai ter a sua demanda também julgada mais rápido. Sim. Certo? Porque na mesma fila, hoje temos pessoas que estão com uma briga com o vizinho de cima por conta de um barulho com o cachorro ou da vaga do estacionamento, na mesma fila que tem uma pessoa aguardando uma cirurgia porque o plano de saúde está dando problema, ou na mesma fila tem uma pessoa que está aguardando uma medicação que é de alto custo e que precisa de uma liminar. Então, quer dizer, a gente consegue, com esses métodos alternativos de solução de conflito, tirar muitas dessas demandas da fila. Certo. E trazer para a mesa da mediação, da conciliação. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você atua mais na área de família ou tem alguma outra área do direito, por exemplo, civil, empresarial, ou você prefere realmente só mais a área de família para resolver essas conciliações com a mediação? Eu atuo nas minhas parcerias na área civil. Tá. Né, como mediadora na área civil e família. E família, os dois. Exato. Agora, como advogada, eu sou especialista em direito de família. Correto, né? entendi. Se for para eu estar mediando um caso civil, uma batida de carro, uma dívida com cartão, uma dívida de aluguel, enfim, a gente consegue fazer isso na mediação, na conciliação, mas na advocacia eu milito na área de família. Correto. E aí também nada obsta, e eu faço muito isso, de estar mediando também os casos de família. Porque a gente pensa na questão de esvaziar um pouco mais o judiciário e dar celeridade também aos processos que tenham que estar lá, mas, muito mais que isso, uma mesa de conciliação nos traz e traz também para as partes. Certo. Porque quantas foram as vezes que a gente está na atuação e as partes chegam sem se falar, né? Aquela animosidade aflorada, e saem conversando, né? Saem com vínculos restabelecidos. Então, muito mais que a resolução daquele conflito, né, aquela dívida paga ou aquela, muito mais que isso, há vínculos ali que são restaurados. E quando a gente fala de área de família, isso é fundamental. Bem complexo, né? Isso é fundamental. Eu ia te perguntar isso, se você teria, claro, não citando nomes que não pode, que é sigilo, mas algum caso que você teve, assim, complexo, e que você conseguiu, que chegou, igual você estava falando, que chegou assim, bem todo mundo aflorado, nervoso, e você conseguiu solucionar e saíram todo mundo feliz, satisfeito. Vários, né? vários. Mas tem algum que te marcou mais, assim, que você possa compartilhar, né, com os internautas? Tem vários, no caso de família, a gente vê, e eu até brinco, eu falo assim, no dia que as pessoas aprenderem que o falar, que o se comunicar, né, vai resolver a maioria dos seus problemas, acabou para nós. Entendeu? Porque a gente vê, até com a nossa experiência, que muito do que está ali, posto naquela mesa, é a falta de oportunidade de falar e ser ouvido. Sim. Né? De falar e ser compreendido. Falta de comunicação, né? Exato. E de realmente sentar e falar assim, eu vou escutar. Eu vou escutar sem a necessidade de ter que me justificar, de ter que rebater, de ter que dar... Não, eu vou escutar. Muitas das vezes a pessoa chega com essa necessidade de falar. Já houve casos que a parte estava realmente fazendo, como se diz no popular, achando pelo em ovo, por conta da partilha de bens. Certo. Né? Ai, mas tem isso, mas tem aquilo, tem aquilo outro, mas tem que ser assim. E tudo que a outra parte tentava ceder ainda não estava bom. Certo. Né? E na mediação, a gente foi percebendo que a questão não era essa. Não eram os bens, não era a guarda dos filhos, não era nada. Essa pessoa, que no caso, eu vou falar, era mulher, mas existe casos que o homem também acaba tomando essa postura. Mas essa mulher, ela não aceitava o fim, o rompimento desse relacionamento. Então, assim, tudo que ela pudesse colocar de empecilhos para que, exato, né? Para que esse vínculo não terminasse, ela iria colocar. Então, foi um trabalho
onde... Mas de psicóloga, né? Foi ótimo você ter tocado nesse assunto, porque uma das minhas comediadoras é psicóloga, que é a doutora Kátia Seleno. Para você entender a pessoa, entendeu? A situação que ela está passando, que às vezes é uma conversa, um jeito que você falar com ela consegue, né, abaixar a guarda e tentar resolver. Exato. Então, você vê que com o meu conhecimento jurídico, eu ia conseguir fazer a partilha dos bens, eu ia conseguir estar passando de uma forma justa para ambas as partes a guarda dos filhos, visita e tudo mais. Mas precisa dessa sensibilidade em ver que ali não é simplesmente a lei que vai resolver aquela questão. Vai resolver a guarda? Pode ser. Sim. Vai resolver os bens? Pode ser. Mas a questão não vai ser resolvida. Até porque se você não conseguir, né, resolver essa parte emocional da pessoa, ela não consegue resolver a parte material, a parte da guarda compartilhada que seja feita. Concorda? Exato. Então, tudo isso atrapalha a parte judicial. Com certeza. Então, precisa realmente os advogados, no meu ponto de vista, se atentar a esse olhar, que a mediação é fundamental para que haja um bom acordo, exato, seja ele na esfera empresarial, familiar, civil. Exato. No nosso caso, da mediação familiar, onde eu atuo com a doutora Kátia, que é uma excelente mediadora e que o conhecimento técnico dela como psicóloga enriquece demais o meu trabalho na área da família. Perfeito. Porque, veja... Parceria, gente. Exato, parceria é fundamental, exato, na advocacia. E aí o que acontece? Muitas vezes os escritórios também trazem, né? Sim. Vem um advogado do marido, ou do ex-companheiro, e vem o advogado da esposa até a gente, e nós fazemos essa mediação. Qual que é o papel do advogado na mediação? O advogado, ele é importante, ele é muito bem recebido por todos nós, seja dentro do judiciário, seja numa câmara particular. O advogado é de suma importância. Eu sou advogada e tenho os braços abertos para todos os meus pares. Mas a postura do advogado na mediação é diferente do judiciário. No judiciário, o advogado está como patrono, ele vai buscar dentro, lógico, da forma da lei, o melhor para o seu cliente. Na mediação, o advogado ele está para dar um suporte técnico, porque na mediação, quem vai estar expondo o que é melhor para si é a própria parte. Então, de repente, no judiciário, o advogado buscaria e até conseguiria um acordo financeiro maior, sim, ou numa partilha, enfim, mais favorável ao seu cliente. E é isso, e é para isso que o patrono é contratado. Na mediação, não. Às vezes, na mesa de mediação, o advogado vê que ele até conseguiria, sim, fazer um acordo financeiramente, até mais favorável ao seu cliente, mas que não vai ser aquela questão que vai solucionar aquele conflito, que o cliente dele está à vontade, está bem, ficou em paz com a decisão que tomou. Então, o advogado ele acompanha e ele dá esse suporte técnico do cliente virar para ele e falar: doutor, eu estou pensando em fazer isso é legal? É possível? Né? Então, os advogados são mega parceiros, né? Se existe ainda, porque eu creio que já mudou muito a mentalidade dos advogados, né? Mas se existe ainda algum advogado que vê a mediação, a conciliação, até a própria arbitragem, como algo, é algo que não cabe para a gente, é algo que não faz parte, não. É uma parceria muito boa. Eu digo isso como mediadora, eu digo isso como advogada, porque como advogada eu também já levei casos meus para outros mediadores fazerem. Já levei casos meus para ser resolvido dentro de câmara arbitral. Né? E hoje, se eu sou contratada para fazer algum contrato e o cliente me pergunte: doutora, o que a senhora acha que eu devo colocar no meu contrato? Eu digo com toda certeza uma cláusula arbitral. Perfeito. Né? Então, assim, e eu sou advogada também, sempre fui muito bem recebida e acolhida nas câmaras quando eu precisei. Então, é um mundo aí que traz assim, muitos benefícios para toda uma população. Eu sou uma apaixonada, uma estudiosa dos métodos alternativos, então eu não consigo ver um ponto ruim.
Bem, doutora, vamos dar um pequeno intervalo e voltamos já. Você, construtora, quer validar o método construtivo que mais cresce no Brasil? A Argamassa Biomassa é um produto que segue as normas 15575 e 16590. Agora sua obra vai ficar 40% mais barata, 4 vezes mais rápida. O produto segue todos os requisitos normativos e sua obra muito mais limpa. São mais de 4,5 milhões de metros quadrados construídos e estamos com uma política especial para você ser nosso parceiro. Quer saber mais? Clique ou entre em contato conosco. Olá, pessoal. Voltamos com o Café na Câmara e hoje nós estamos entrevistando a doutora Cristiana Pugliese. Tudo bom, doutora? Vamos continuar com as perguntas? Vamos. Então, uma curiosidade. Eu queria que você, como você vem explanando perfeitamente o que é mediação e conciliação, qual a dica que você daria para os advogados para eles começarem a trabalhar nessa área de mediação e conciliação? Fazer um curso, se especializar, para que eles possam entender melhor sobre a matéria e assim aplicar no seu escritório de advocacia, porque tem muita diferença, pessoal, entre conciliação, mediação e arbitragem. Só complementando, doutor, a arbitragem, em tese, a gente não precisa fazer um curso. A gente faz e é ministrado aqui na Câmara de Arbitragem para que a pessoa possa ter conhecimento da lei e saiba como agir, como fosse um curso teórico e prático, mas não é obrigatório perante a lei de arbitragem, certo? Já a mediação não, né, doutora? Não, é isso eu queria mesmo. que você diferenciasse e deixasse bem claro para o público. A gente tem dentro da arbitragem, para escolher um árbitro numa demanda nossa, uma pessoa de confiança, né? Uhum. Desde que eu tenha uma pessoa de confiança, que tenha um saber, um notório saber naquela questão, sim, eu vou estar contratando ele como árbitro. Por exemplo, eu conheço árbitros que são advogados. Sim. Eu vou procurar um árbitro advogado se eu tiver uma questão judicial. Correto. Mas, se eu digamos que eu tenho uma questão num prédio, uma questão estrutural, sim, eu vou contratar um árbitro que seja engenheiro. Então, o que eu vou procurar é esse notório saber. E especialização naquela minha questão. E a segurança de falar, não, aquela pessoa é uma pessoa de confiança. Ela vai estar agindo de uma forma imparcial. Sim, né? Perfeito. É isso que a gente busca na arbitragem. Então, de fato, não há essa necessidade de fazer um curso, né? O curso, ele é ministrado até para as pessoas que querem enriquecer mais o seu sim, conhecimento, né? Porque conhecimento nunca é demais. Na verdade, a necessidade realmente não existe. Mas o saber nunca é demais. Então, eu aconselho, eu mesmo já fiz o curso e nem por isso me prejudicou. Muito pelo contrário. Hoje, quando eu levo um caso meu como advogada para arbitragem, eu sei exatamente o passo a passo. Eu sei exatamente qual o tipo de árbitro que eu devo escolher naquela demanda. Eu sei quanto tempo mais ou menos vai demorar, como é que eu posso estar trabalhando com o meu cliente ou com a parte adversa, para estar acelerando esse processo, qual que é o passo a passo. Então, quer dizer, isso só traz para mim vantagens. Com certeza. Né? Aqui na Câmara de Arbitragem e Mediação de Guarulhos, aqui nós fazemos, todos os árbitros, os juízes arbitrais fazem o curso, né, que é uma forma deles se especializarem, entender sobre a matéria, até para saber falar com a pessoa, né, e também faz a parte prática, que seria participar das audiências, para ver como funciona todo o sistema. Isso é ótimo. E bom saber que a Câmara de Guarulhos tem os profissionais não só gabaritados na sua área, mas que também buscaram esse maior conhecer, né? E na mediação, explica para eles. Sim, agora já na mediação, principalmente se for judicial, temos aí a resolução 125, que é muito fácil de ter acesso, é só entrar aí hoje com a internet, né? Tudo mais fica fácil. E agora é tudo online, então, né? Então, é só entrar aí, verificar a resolução 125. Temos uma lei, desde 2015, que fala sobre a mediação. Para você ser um mediador, você precisa ter um nível universitário,
já ter 2 anos de formado, assim, vou falar assim muito superficialmente, muito ampassando. Quem quiser saber mais, pode ou ligar aqui para a Câmara, pode né? Ligar, ou até mesmo entrar na internet, que está muito fácil, gente. Só colocar lá, lei de mediação, vocês vão estar sabendo de tudo. Mas o pessoal aqui da Câmara também está se colocando à disposição para estar tirando dúvidas. Tem que ter, no mínimo, 2 anos de formado, seja em qualquer área, não necessariamente em direito. Pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser psicólogo. A minha parceira é uma psicóloga. Doutora Kátia. E aí, o que acontece? A pessoa vai fazer esse curso, né? Esse curso, ele tem, em média, 50 a 60 horas teóricas, mais 60 horas práticas. Nessa aulas teóricas dentro da sala, você vai estar aprendendo o que é toda a história da mediação, o que é, como é feito, como é feito, por quem é feito, desde quando existe, qual a funcionalidade, né? E depois você vai realmente para a prática, onde você vai ver os que já são formados ali na lida, né? Seja dentro do judiciário ou dentro dos sejusques, que são os centros, né, da justiça que nós temos, seja numa câmara particular, né? Tudo isso você vai conseguir estar verificando na prática a atuação. Depois que você fizer tanto a prática quanto a teórica, você vai fazer os seus relatórios. O que é esses relatórios? Esses relatórios você vai fazer de cada mediação que você assistiu lá na prática. Ali você vai fazer os relatórios e vai submeter esses relatórios a 60 horas, que, se eu não me engano, são 20 de mediação, 20 de conciliação, e 10 de comediação e 10 de conciliação. O que é comediação e o que é esse co, né? Porque... Esse co é quando você não está fazendo sozinho, você está sendo assistido por uma outra pessoa. Por exemplo, eu estou fazendo a mediação e tem uma comediadora. Então, ela está me acompanhando. Nós estamos participando juntas da mesma mediação. Certo. E aí, depois de fazer tudo isso, você faz os seus relatórios e submete esses relatórios a uma gestora, né, uma professora, né, que é atrelada ao CNJ. Né? Ela vai estar corrigindo aquilo ali. Se realmente ela vê que você alcançou ali, você realmente conseguiu entender, vai para o tribunal e o tribunal vai dar para você um certificado. Esse certificado corrobora que você concluiu, né, com êxito o curso. Está qualificada para exercer a sua função. Exato. Né? Mas, para você ser uma conciliadora ou mediadora dentro de um tribunal, seja o estadual, seja o federal, você tem que entrar no site do tribunal que você tem interesse e se inscrever nos auxiliares de justiça. Perfeito. E ali você vai colocar qual as suas qualificações, no que você é formado, no que você tem pós-graduação. Você vai ali contar toda a sua história, tem que ter um currículo Lattes, né? Uma coisa bem séria, gente. Quando eu digo isso, até para as pessoas que eu creio que depois dessa pandemia vão ter mais acesso a esse sistema multiportas, a esses métodos alternativos de solução de conflito, para as pessoas que forem buscar essas soluções, saber que o profissional que está ali atendendo é, de fato, um profissional qualificado, um profissional gabaritado, um profissional que foi sabatinado, né? Que passou por várias etapas fazendo prova de que era capaz de estar exercendo aquela função. Então, podem ir muito tranquilos. Inclusive, doutora, aqui a Câmara de Arbitragem, a senhora sabe, porque você participa também, aqui a gente é cadastrado no CNJ. A única aqui de Guarulhos, sim, né? Exatamente. Orgulho. E, inclusive, foi bom você explicar tudo isso direitinho, explicar a diferença de mediação e conciliação e
arbitragem, por quê? Para as pessoas que nos procurarem, elas perceberem que realmente existem pessoas qualificadas. A gente não está brincando, a gente está não brincando com a vida de ninguém, a gente está procurando fazer de tudo para solucionar da melhor forma, trazendo pessoas, parceiros, que realmente têm qualificações para isso, para estar ali atuando naquele caso. Ah, sim, isso é importante. Nesse sentido, eu queria te fazer uma pergunta. Você, como advogada, apesar que você já falou bastante, mas eu queria, se você tivesse mais alguma coisa a falar, como que você vê o fórum particular? Porque você disse que atua bastante na área judicial. E o fórum particular, como que você vê? O fórum da Câmara de Arbitragem, né? Nessa área de atuação da mediação e conciliação. Você acha importante? Excelente. Você acha, não acha? Você acha que só a parte judicial? O que você, você como advogada, né? Seja imparcial. Vamos dizer assim. Eu acho excelente. Como eu falei lá atrás, hoje, se um cliente me pergunta, doutora, olha, eu tenho um contrato aqui, gostaria que a senhora verificasse para mim, ou fizesse um contrato para mim, ou desse alguma opinião nesse contrato, o que eu posso melhorar, eu falaria para ele, se não tiver ainda, porque eu já tenho muito cliente que já é consciente, mas eu falaria para ele adicionar a cláusula arbitral. Perfeito. Porque eu já tive também, não vou falar nomes, mas eu já tive situações onde me procuraram, não havia um contrato, mas não havia essa cláusula, mas por felicidade a gente conseguiu o compromisso arbitral, que é uma possibilidade que mesmo aquele empresário, aquele contrato que não tem a cláusula, pode vir para arbitragem, sem problema. Basta ter o compromisso arbitral. Sim. Então, isso já aconteceu também na minha carreira jurídica, né? E eu apresentei para a pessoa, mas no meu contrato não tem essa cláusula, doutor, e agora? Então, não tem, mas é passível da gente ir para arbitragem, basta vocês concordarem tá fazendo aí esse adendo no contrato, isso, né? Exatamente. As partes falaram, não, maravilha, se é dessa forma que a senhora está falando, se dá para fazer, então vamos fazer. E foi uma experiência muito bacana, porque eu apresentei isso para os clientes e nessa empresa específica, uma pequena empresa, todos os outros contratos já vieram com a cláusula arbitral. Eles já fizeram questão de colocar. Nossa. Né? Então, eu falei, poxa, que bacana, né? Eu apresentei isso para eles, foi algo que eles conheceram e gostaram e colocaram em prática. E isso acaba disseminando, né? Porque eles, com certeza, vão passar para outros empresários, colegas também. Perfeito. Isso foi muito bacana. Bem, para finalizar, que infelizmente o tempo é curto, eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas, os internautas, a respeito da mediação, da conciliação, ou qualquer outro tipo de mensagem com relação também à pandemia, né, que está acontecendo. Muitas pessoas estão sofrendo por causa disso, né? Até os advogados, né, estão tendo que ficar nos escritórios, não tem como, né? Está difícil para todo mundo, né? É verdade. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Assim, nesse período que a gente está vivendo, como você bem pôs, está difícil para todo mundo. Me vêm várias mensagens, né? Mas até para se ater realmente ao nosso assunto, eu vou dizer o seguinte: o nosso judiciário, ele realmente é composto de pessoas de notório saber, de funcionários realmente que estão ali, são funcionários de excelência, né? E a gente precisa fazer nossa parte como população também, né? Porque o judiciário não faz milagre. Então, eu como advogada, eu como parte da população, eu não acho que é justo eu entrar com uma demanda buscando os meus direitos e morrer numa fila, como às vezes acontece. Sim. Demora tanto que a pessoa não toma posse do direito, né? Não é justo. Mas o judiciário tem o que fazer? Não tem. Eles fazem, por incrível que pareça, gente. Quem está dentro sabe que o que eu estou falando é real. Eles fazem o que está ao alcance deles. Sim. Então, eu acho que está na hora da população se empoderar de
eu também vou fazer a minha parte, né? Perfeito. E existe aí esse mundo, essa gama de possibilidades, de multiportas, onde nós podemos estar fazendo, sim, a nossa parte. Ai, obrigado, doutora. Imagina, foi um prazer. Foi um prazer tê-la aqui na Câmara de Arbitragem, de estar participando Emília. dessa entrevista, né? De estar participando do nosso programa. Adorei. Muito obrigada. Emília. E vocês estão de parabéns. Ai, obrigado. Vamos encerrando agora.